Abra sua Bíblia num texto muito conhecido de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Abra sua Bíblia. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero trazer uma palavra para você, baseado aqui em algo que eu já sei a resposta, mas que eu quero mostrar para você. Ânimo ou desânimo, o que é que determina sobre a sua vida? Eu vi uns 3 irmãos dizerem. Mas vou repetir. Ânimo ou desânimo? Ânimo, não é? Deixa eu aqui dar uma palavra aqui na introdução e depois eu vou mostrar para você algumas coisas que podem levar você ao desânimo e algumas delas que podem levar você a uma vida de ânimo. O ânimo é o agente ativador do ser. É um atributo da alma que leva a pessoa a ser otimista, proativa. Proativa é a pessoa que se antecipa a problemas, né? Ela age, ela não reage. Resiliente, a capacidade de superar situações difíceis. O desânimo é exatamente o contrário. Você não tem a graça de viver, de lutar, de vencer na vida. Agora, preste atenção a isso aqui. É importante eu te dizer que eu não estou falando de momentos de vida, mas sim de estilo de vida. Isso é, você pode ter uma vida de ânimo com momentos de desânimo. Isso é natural, isso é humano. O que você não pode é ter uma vida de desânimo com momentos de ânimo. Aí não. Porque ter o desânimo, meu irmão, faz parte da natureza humana, desde que o pecado entrou no mundo. Agora, escute isso que eu vou te falar aqui. Isso aqui é muito importante. Jesus está declarando que quem tem que ter ânimo sou eu. Olha o que diz o texto. No mundo tereis aflições, tribulações, adversidades, mas tendes bom ânimo. Ele não está dizendo que vai te dar ânimo. Ele está dizendo que esse ânimo, que é um atributo da alma humana, é você que tem que ter. Sabia que o povo de Deus, de vez em quando, faz umas inversões? Ele quer que Deus age em áreas que ele tem que agir. E ele quer agir em áreas que só Deus pode agir. Então, queridão, a questão de ter uma vida de ânimo vai depender de você. E eu queria que você ficasse atento, que a primeira parte da minha palavra, algumas coisas que podem levar você ao desânimo, vai depender de como você vai lidar com elas. Mas eu vou falar para te alertar, para você ficar esperto quando essas coisas acontecerem, porque se você bobear, o que eu vou falar aqui vai levar você ao desânimo, vai dominar você, paralisar teu potencial, você não vai ter graça, energia para lutar, para prosseguir. Então vamos lá, fique atento a isso aqui. O que é que pode levar você ao desânimo? Primeiro, o poder da comunicação negativa. Meu irmão, muito cuidado com isso. Palavras perversas e pessimistas podem levar você ao desânimo. Vocês sabem daquela história dos 12 espias que foram espiar a terra, que o Senhor prometeu que ia dar? O Senhor foi Deus que prometeu. Não foi ninguém não, foi o Senhor. Números capítulo 13, do versículo 27 ao 32, a primeira parte do capítulo 14,
Aí vieram 10 espias com um relatório. Olha, a terra é boa, mana leite e mel, está aqui a prova. Eles trouxeram a prova, ok? Porém, contudo, todavia, entretanto, não vai dar para a gente chegar lá não. Lá tem gigantes e cidades fortes. Esses 10 caras conseguiram contagiar toda uma nação de esquecer o que Deus falou para atender o que o homem estava falando. Você lembra daquela peleja de Israel com os filisteus, onde Golias desafiava há 40 dias o exército de Israel? 1 Samuel capítulo 17. Diz a Bíblia que quando os homens de Israel viam e ouviam Golias, fugiam diante da face dele. Olha o poder de uma palavra, o que pode fazer. Olha, um episódio interessantíssimo. O profeta Elias, o homem do fogo, o profeta, símbolo do homem cheio do Espírito Santo. O cara faz uma oraçãozinha de uma frase e cai fogo do céu. Depois disso, no capítulo 19 de 1 Reis, versículo 2, Jezabel, a mulher do rei, cujos profetas, na linguagem atualizada, Silas Malafaia, Elias passou o cerol, tá certo? Morreu todo mundo. Quando ela sabe disso, ela manda um recado, ela nem foi a Elias. Ela manda um recado para o profeta, o homem do fogo, o homem que diz não vai chover e não choveu, vai chover, ora e cai fogo do céu, diz assim, amanhã, se às essas horas não acontecer a mesma coisa com você, do que aconteceu com meus profetas? O cara entrou em depressão, foi para o deserto e disse, já basta, já chega, não sou melhor do que meus pais, que eu morra. O poder da comunicação negativa, cuidado para você não dar atenção a palavras que vão travar a tua história e que podem produzir grande desânimo. Cuidado, pai, o que você fala com teu filho ou com teus filhos. Cuidado, marido, o que você fala com a tua esposa. Esposo, o que você fala com o seu esposo. Palavras têm poder. Agora, o que é que pode produzir desânimo? A maneira que você encara as adversidades da vida. Provérbios 24:10 diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se entregar ao problema, você não vai ter ânimo para enfrentá-lo, para tentar resolver. O que é que pode levar ao desânimo? Agora eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Vou beber até um pouquinho d'água. Uma coisa que o povo de Deus, muitas vezes, não quer encarar a realidade. O que é que pode produzir desânimo? Questões biológicas, patológicas e químicas do nosso corpo. Cargas elétricas do cérebro, taxas hormonais, podem levar você ao desânimo. E qual é o problema do povo de Deus? É que para questões emocionais, que estão ligadas diretamente a ânimo ou desânimo, os crentes, o povo de Deus, não quer buscar ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo. Eu pergunto a você, se você tiver um problema de vista, você procura quem? Oftalmologista. Coração, cardiologista. Ouvido, nariz e garganta, otorrinolaringologista. Ossos, ortopedista. E vai por aí afora. Mas o povo de Deus, muito santo, muito espiritual, candidato a anjo, se tiver um problema emocional, não procura ajuda. E Jesus falou em Mateus 9:12, Jesus, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Jesus não menosprezou a ciência médica. Eu vou contar um episódio da minha vida para você entender. Essa minha vida que não é quase estressante, tranquilinha,
Na época que eu ainda não era pastor da DEVEC, eu era evangelista e vivia numa tensão louca de levantar milhões para pagar programa de televisão. Era uma loucura. E eu comecei a perceber que eu chegava no final de um dia à noite, cansado, tinha dificuldade para dormir, dormia pouco e acordava cansado. E isso começou a ficar uma rotina. E aí, eu procurei o doutor Fábio Damasceno, pastor e psiquiatra. Eu falei, cara, eu estou com sono perturbado, e eu estudei, eu sou psicólogo, eu conheço o ciclo do sono. Existe o ciclo do sono e tem o sono do descanso, que é chamado do sono REM. Se você não passar por esse ciclo, você vai dormir, vai acordar cansado. Falei, vou procurar doutor Fábio Damasceno. Aí marquei uma consulta. Quando eu entrei no consultório do doutor Fábio Damasceno, tinha uma senhora sentada numa das poltronas. E quando eu entrei, ela disse, pastor Silas Malafaia? Falei, sim. O que é que o senhor está fazendo aqui? Quase que eu falei, vim comprar 2 quilos de batata, quase. Eu estava estressado, mas eu falei, deixa eu me segurar. Aí, estou sentado. Passou mais 5 minutos, entra outra. Não! É ele mesmo? Virou para outra perguntando, e eu estou lá ouvindo. É ele mesmo? O senhor é o pastor Silas Malafaia. O que é que o senhor está fazendo aqui? Quase que eu falei, vim comprar carne. Eu falei, eu acho que é a mesma coisa que a senhora. Eu vim me consultar com o doutor Fábio Damasceno. Elas ficaram admiradas, porque eu, pastor, estava lá buscando uma ajuda médica numa área que eu estava com deficiência. O doutor Fábio Damasceno me passou um remédio, falou, toma isso aqui durante uma semana, vai regularizar o ciclo do teu sono e você segue a vida. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, eu não. Afinal de contas, eu sou o pastor da televisão, sou conhecido, eu vou chegar no consultório do doutor Fábio Damasceno, tem algum irmão lá? Como é que fica a minha reputação? Irmão, sabe qual é a ideia dos crentes? Os crentes pensam que psiquiatra é para cuidar de maluco. E tem resistência. Eu vou te falar, processos depressivos, que é uma grande potência para levar você ao desânimo, dependendo do nível da depressão, você tem que tomar remédio. E só quem pode passar remédio é psiquiatra. Terapia medicamentosa. Psicoterapia, psicólogo, não passa remédio. E dependendo do nível da depressão, você precisa de terapia medicamentosa e psicoterapia. Mas aí os crentes são santos demais. Eu vou procurar um psiquiatra, vão pensar que eu estou maluco. O psiquiatra não cuida só de problemas mentais. E quem te falou que algum problema mental é porque você é maluco? Existem problemas mentais que, se você tomar remédio, regulariza. E que, se você não tomar remédio, aí sim, você pode ficar lelé da cuca. Mas se tomar o remédio, regulariza. Meu irmão! Então, as pessoas não querem procurar ajuda médica. Irmãozão, bota na tua cabeça. Qualquer problema de saúde, ou Jesus te cura, ou você corre para aquela especialidade. A minha esposa não está aqui. Se ela estivesse aqui, eu digo na frente dela. Eu vou para o hospital sozinho. Se eu sentir que tem alguma dor, alguma coisa anormal, porque você tem que se conhecer, eu não fico, não vou não. Não vou não. Eu estou sentindo um negócio aqui que eu não sei o que é. Meu filho, eu não. Eu vou para o hospital. Eu vou. E não tem ninguém, eu mesmo vou sozinho. Eu vou embora. Hã? Uma vez eu comecei a sentir, eu não tinha o domínio ainda da questão de pressão alta, sabe? Hipertensão. Eu comecei a sentir uma pressão na minha cabeça tão grande, diferente de tudo. Eu falei, tem alguma coisa? Não tinha um aparelho na minha casa. Eu falei, Lisete, eu vou buscar o doutor Luiz Antônio, chefe do Hospital Procardíaco, meu médico. Eu falei,
eu vou lá porque eu estou sentindo uma pressão na minha cabeça e não é normal. E não tinha um aparelho. Então eu vou com você. Peguei o carro, cheguei na emergência, para o médico, disse, eu sou paciente do Dr. Luiz Antônio. Mediu minha pressão. Adivinha quanto estava a pressão do menino? 22/14. Eu, naquela época, com 50 anos de idade, 48 para 50, chupetinha numa mão, para ter um derrame, para ter um AVC, para ter um ataque cardíaco. Aí o médico me passou, e eu disse para o médico assim, ele não estava conseguindo atender, falar com o doutor Luiz Antônio, eu disse assim para ele, doutor, a minha pressão alta tem a ver com o estado emocional. Se uma coisa me perturbar emocionalmente, a minha pressão dispara. Ele olhou para mim como quem diz assim, quem és tu para dizer para mim o que é? Eu falei, pode me dar qualquer remédio de pressão, que a minha pressão não vai abaixar. Eu sei o que eu estou falando. Aí ele me deu o remédio de pressão, a bichinha lá. Estou aqui, 22, sou 22. Não é Bolsonaro, não. Sou 22. Aí ele falou com o doutor, ele disse assim, dá um calmante para ele. Calmante tal, não sei o que, bribibê. Aí ele me deu, aí eu falei, tá vendo aí, eu cá comigo, mané, não te avisei? Aí, 40 minutos, 15/9. Mais uma hora, 13/8. Tchau, benção. Foi embora. Aí o médico depois, fui na consulta, me deu-lhe um arroxo. Ô amiguinho, você crê no teu Deus, ok? Mas se teu Deus não te curar, o médico ímpio, mas se o teu Deus não te curar, eu sou o teu Deus. Olha o que o cara falou para mim. Toma esse remédio aqui todo dia, que vai regularizar a tua pressão. E alguma coisa que chocar o teu emocional, porque essas brigas todas aí, quando eu saí do aeroporto aqui do Galeão, cheguei na minha casa, fui medir minha pressão, 13/8. Nada disso me abala. Tem que mexer no meu emocional para me abalar. Aí falou, toma esse remédio aqui. Então, meu irmãozão, você fica com desânimo por alguma doença, alguma coisa que afeta o teu estado emocional. O que é que pode levar ao desânimo? Uma visão negativa da vida. Jesus falou em Mateus 6, 22 e 23. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A maneira que você percebe a vida determina como ela é. Tem gente que só vê desastre, só vê coisa ruim. O irmão, olha quanto está o dólar. Meu Deus, não tem $1 em casa. És investidor do mercado futuro? Aplicas no dólar? E o cara está preocupado que o dólar aumentou 5% ou 6%. Se preocupando com áreas que ele não tem nada a ver. Parece que é uma brincadeira, mas não é não. Gente que só vê desastre, só vê coisa ruim, só vê coisa má. Assim vai ser tua vida. Uma visão negativa da vida vai contaminar todo o teu corpo e vai levar você para o desânimo. Eu podia falar tanta coisa que leva você para o desânimo, mas eu queria te dizer só umazinha aqui, para você entender. Se você for dominado pelo desânimo, o resultado da sua vida é isso aqui. Perda de objetivos, sonhos ideais, paralisa seu potencial, marcado pelo medo, retrocesso na vida, complexo de inferioridade, visão errada da vida e perca do equilíbrio emocional. Não são momentos de desânimo, que eu também passo, mas é um estilo de desânimo que vai travar você. Então eu vou virar o disco. O que é que pode te levar ao ânimo? O que é que pode dar a você o ânimo? O agente ativador do ser. Então, nessa segunda parte aqui, de vez em quando, eu quero que você diga, quando eu disser nesse tom, não é quando eu falar a palavra ânimo, não. Ok? Quando eu disser assim, ânimo! Aí eu quero que você repita, ânimo! Só quando eu falar nesse tom.
Um dia desse eu estava pregando essa mensagem, aí falei para a igreja: irmãos, eu quero que você repita a palavra ânimo quando eu falar nesse tom. Alexandre estava comigo. Ânimo! Então você vai dizer ânimo. Agora, se eu falar a palavra ânimo, não precisa falar. Então, ânimo, meus irmãos. Ânimo! Não, querido, é só quando eu der a entonação. Então, vamos treinar? Ânimo! Ânimo! Povo inteligente, sabe das coisas. Bem, se você quer ter uma vida de ânimo, número 1, pense coisas boas. Tudo parte do processo mental. Escute isso aqui, gente. As cartas da prisão que o apóstolo Paulo escreveu, Filipenses, Colossenses e Efésios. Paulo estava preso. A carta da alegria é a carta aos Filipenses. Paulo, preso, escreve uma carta de alegria. Aqui está uma prova que as circunstâncias não significam que você vai ser dominado pelo desânimo. Qual é o segredo para o apóstolo Paulo estar preso e escrever uma carta de ânimo? É a síntese em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, se tem algum louvor, se tem alguma fama, nisso pensai. É que a mente de Paulo era ocupada com coisas boas. E o que está acontecendo com a mente do povo de Deus ocupada com o quê? TikTok, zap zap. Fake news. Calúnia que põe na internet. De vez em quando, Elisete, eu dou uma gargalhada no meu escritório, Elisete diz assim: está rindo de quê, Silas? Eu estou rindo de uns abestados que escrevendo aqui contra mim. Eu dou gargalhada. Isso nem mexe comigo. Mas tem crente que se lê uma frase contra ele, o mundo cai. Meu Deus, falaram que eu sou chato. Ai, meu Deus, falaram que eu estou feia. É isso, então é terror. Meu querido, minha querida, pense coisas boas. Bota coisa boa na tua cachola. E o maior instrumento de coisa boa é a palavra de Deus. Vamos lá? Ânimo! Ânimo! Número 2, se você quer ter uma vida de ânimo, eu vou falar o contrário do que eu disse para o desânimo. Tenha bons olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será tenebroso. Se os teus olhos forem maus, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Como você vê a vida? Você sabia que a mente humana tem 2 processos? Memória tem a ver com o passado e imaginação tem a ver com o futuro. A capacidade de criar imagens. Você pode estar morando num barraco e aqui na tua mente você se vê numa casa própria, num bom lugar. Você acaba de entrar no curso de Direito e aqui na sua mente você se vê como juiz. Porque você tem uma capacidade de imaginação, de projetar futuro. Então, os olhos, a visão, é o sentido do corpo mais perto do cérebro humano, da mente humana. O que eu vejo para chegar na minha mente leva 0,2 de segundo. Então, tenha bons olhos. Não, vai dar certo, eu vou vencer, eu vou sair dessa, Deus vai abrir uma porta para mim, a coisa está feia, mas vai melhorar. Não, eu não vou entregar pontos não, essa não é a última palavra na minha vida, eu tenho promessa, Deus tem falado comigo, eu creio na Bíblia, eu tenho um Deus poderoso. Ei, tenha bons olhos. Em terceiro lugar, se você quer ter uma vida de ânimo, tenha fé. O ânimo é o agente ativador do ser, a fé é o agente ativador do ânimo. Creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Jesus falou em Marcos 9:23, se tu crê, tudo é possível que crê. Creia, tenha fé. Creia que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Ele abre porta, ninguém pode fechar.
Ele muda desígnios, Ele opera milagres, creia. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Creia, meu irmão, creia, não entregue pontos, o diabo não vai determinar sobre a tua vida, os ímpios não vão determinar. Há um Deus cheio de glória, poder e majestade, que ninguém pode impedir. Creia! O que é que pode produzir o ânimo em você? Medite e pratique a palavra de Deus. Bíblia não lê, Bíblia se medita, pensar, analisar, inferir. Olha o que Jesus falou. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu. Todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, e foi grande a sua ruína. A diferença é essa aqui, meu filho. É quem pratica e quem não pratica. Isso aqui não é livro de teoria não, filho. Isso aqui é a vontade de Deus revelada para a tua vida. O que está aqui pode acontecer. O que está aqui é para você. Então, pratique a palavra de Deus. A palavra de Deus não é livro de compêndio de filosofia, para apenas ser analisado intelectualmente. Não! É a palavra viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12, o poder da palavra. Agora, os crentes não querem ler a Bíblia. Que silêncio lindo. Você já parou quanto tempo você gasta nas redes sociais? Foi feito um estudo, é aterrorizante. Foi feito um estudo que essa geração, aqui no Brasil, está gastando 112 dias dos 365 em rede social. Sabe o que significa isso? 1/3 do tempo. Eu vou dizer uma palavra para o papai e a mamãe que botam um tablet ou um celular na mão de um fedelho de 4, 5, 6 anos. Eu vou dizer o que você está produzindo. É para causar terror mesmo. Não é para causar desânimo, não. Estamos produzindo uma sociedade de doentes mentais. Estamos produzindo uma sociedade de gente que não vai saber raciocinar. Estamos produzindo uma sociedade de pessoas com problemas cognitivos, problemas de fala e de entendimento. Isso é provado. As ondas que os equipamentos eletrônicos produzem no cérebro de uma criança. Sabe o que os especialistas dizem? Que uma criança até 6 anos não pode botar o olho uma vez em um celular. Até 6 anos. A partir dessa idade, um tempo reduzidíssimo para ver. Os pais colocam essa porcaria na mão de fedelho. De 8, 9, 10 anos, que passa 2, 3 horas. Porque é a babá eletrônica. E você não quer cuidar. Você está brincando com coisa séria, meu irmão. Você está brincando com coisa muito séria. Nós estamos com uma sociedade onde as pessoas não sabem resolver problemas comuns. Porque na memória de longo prazo, onde se guarda o conhecimento e as experiências profundas, as pessoas não têm conhecimento. A memória de longo prazo dele está cheia de TikTok. Está cheio de videozinho de zap. E quando aparece um problema, ele não sabe como resolver. Ânimo! Bem, se você quer ter uma vida de ânimo, eu tenho que ir no inverso. Palavras boas produzem ânimo. Gente, isso aqui é muito interessante. Palavras boas produzem ânimo. Ouvir
e dizer palavras boas produzem ânimo. Por que a murmuração deixa Deus indignado? A murmuração é uma reclamação descabida contra Deus, que você está dizendo que Deus não está sendo Deus suficiente. Nem Deus suporta a murmuração, palavras más. Quando você vai a Tiago, capítulo 3, versículo 6, ele diz que a língua contamina o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Para você ver o poder da palavra. Palavras boas produzem ânimo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6, diz assim: eu, quando cheguei à Macedônia, não tive descanso algum. Por fora combate, por dentro temores. Estava vivendo um momento de desânimo. Mas não para aí. Deus, que consola os abatidos, me enviou a Tito. Tito foi falar palavras boas para Paulo. Agora, o testemunho mais sensacional sobre isso é o que Paulo dá em 2 Timóteo 1,16. O Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, que vindo a Roma, me procurou, me achou, não teve vergonha da minha prisão e muito me recriou. Sabe o que significa isso? Onesíforo era um contador de piada gospel sem maldade. Onesíforo era o Cláudio Duarte. O apóstolo Paulo não disse: o Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, que vindo a Roma me procurou, me achou, não teve vergonha das minhas prisões e deu uma rajada de língua estranha. Não. Contou piada gospel, sem maldade, e alegrou Paulo. E o nome do cara está registrado na Bíblia. Que boca é a tua? Deixa eu dar uma mensagem para você. Se Deus não mandou você falar, quando você vê uma pessoa em dificuldade, cala a boca, guarda a língua. Porque eu estou desconfiado, não é aqui no Meier, não. Mas por aí, tem tipo de gente que quando vê um crente em dificuldade, parece que escorre um veneno pelo lado. Aí o cara chega e diz assim: vai piorar. O cara já está quase morrendo. Irmão, eu já vi gente passar por menos do que isso, não vou nem te contar o que aconteceu. Não preciso nem de capeta. Então, olha o que você fala. Como você fala. Você tem que tomar cuidado. Porque a sua boca é um instrumento. Jesus sempre, quando chegava para o paralítico de Cafarnaum, para a mulher do fluxo de sangue, para a tempestade, tem de bom ânimo, sou eu. Jesus não dava outra palavra: eis que eu te digo, homem, eu sou Deus, estou aqui. Não, tem de bom ânimo, sou eu. Eu vou dizer essa historinha, eu já estou terminando a minha palavra. Para mim, o cara mais inteligente que cruzou a minha vida foi o Dr. Myles Munroe. Para mim, esse cara foi o cara mais inteligente que já passou pela minha vida. Ele morreu alguns anos atrás, num desastre com o seu avião, num erro do piloto. Esse cara era de uma inteligência fora da curva, mas a história dele é linda. Ele era um negro das Bahamas. As Bahamas era uma colônia da Inglaterra que fica na costa de Miami, dos Estados Unidos. E era um entreposto de escravos que vinham da África e paravam ali. Então, é uma nação de negros. Em 1972, deixou de ser colônia e passou a ser uma nação. Então, quando Myles Munroe era garoto, era uma colônia. E ele fala que ele tinha um professor escocês que era preconceituoso e tinha ódio de negros. Ele era garoto na escola,
Esse professor estava explicando uma matéria, ele não entendeu e pediu para o professor repetir. O professor repetiu, ele falou, não consegui entender. O professor repetiu de novo, ele falou, não estou entendendo. O cara perdeu a paciência e disse para ele, você é um idiota, você tem cérebro de macaco, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Ele saiu dali e foi para sua casa. Ele diz que era de uma família paupérrima, ele aprendeu a dormir com barata e rato. Mas a mãe dele, uma mulher semi-analfabeta, mas sábia, serva de Deus. Ele chegou em casa chorando e disse, mãe, eu não volto mais para a escola. E a mãe falou, o que foi, meu filho? O professor disse que eu sou um idiota, que eu tenho cérebro de macaco, que eu não vou ser nada na vida. Ela falou, senta aqui comigo. Seu professor é um mentiroso. Ele não sabe quem você é. Você é a coroa da criação de Deus. Você é o ser mais especial que Deus fez. E você pode conquistar lugares altos. E quem vai decidir é você, não é seu professor. Meu irmão, todos os livros de Myles Munroe em inglês são best-seller. Todos, não é um não, todos. Mais de 1 milhão de venda. Eu nunca vi ninguém na minha vida falar sobre o reino de Deus como esse homem. Ele teve em vários congressos nossos. Eu nunca vi ninguém falar sobre o reino de Deus. Eu nunca vi ninguém falar sobre liderança como esse homem. Ele era conselheiro de grandes e mega empresários e conselheiro de governos. A última conferência que ele fez na Universidade de Harvard, a universidade número 1 do mundo, ele foi convidado para fazer uma conferência para os professores de Harvard. Não é para aluno não, para professor. Lá estão os maiores cérebros, os prêmios Nobel, estão lá. Ele falou 3 horas. E quando ele acabou, ele foi aplaudido 5 minutos de pé. Agora eu digo para você, se Myles Munroe acreditasse na palavra do professor, o que ele ia ser? Por isso, que o poder de uma palavra boa pode levar você ao ânimo e mudar a sua história. E eu vim aqui no final dessa mensagem dizer para você, Deus tem um grande propósito para a tua vida. Você não foi feito para ser ovelha negra. Você não foi feito para ser depositário de vícios. Você não foi feito para ser um desgraçado. Você não foi feito para ser mais um. Você é a coroa da criação de Deus. Deus tem propósito para você. Você tem aptidão e talento. Você pode chegar a lugares altos